Olá, seja muito bem-vindo ao último episódio do Mistério da Profecia Daniel. Pode ser que outros episódios venham, mas da nossa série de Daniel, esse é o último episódio. Você me acompanhou até aqui, foi uma alegria muito grande estudar a Bíblia com você. E neste último episódio, nós precisamos ter o desfecho da profecia do capítulo 8 e do capítulo 9 de Daniel, profecia dos 2.300 anos, que já foi introduzida no último episódio e que agora estará disponível para você esta conclusão a partir desse estudo de hoje. Nós encerramos aqui o estudo do mistério da profecia, mas o seu coração segue aberto para a palavra de Deus. Na verdade, os episódios se encerram, mas não se encerra a sua sede em conhecer a Jesus e também de estar aberto com o seu coração para o Espírito Santo. Eu tenho certeza que nós avançamos muito em nosso conhecimento da vontade de Deus e, sem dúvida alguma, as mãos generosas e poderosas do Criador do Universo estão estendidas sobre a sua vida e sobre a vida da sua família também. Como eu disse, foi uma alegria caminharmos juntos até aqui e vamos caminhar novamente, alegremente, nesse último episódio. E eu quero retomar um pouco do que nós estudamos no último episódio, para a gente então ter o desfecho e saber o que aconteceu de fato no fim dos 2.300 anos daquela profecia que Daniel desejava entender, o anjo explicou para ele e que você se torna conhecedor agora também. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Daniel, no capítulo 8. Nós vamos retomar, então, de onde nós paramos na semana passada, no último episódio, e eu preciso recordar você algumas coisas. No capítulo 8, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, Daniel vê dois animais, um bode e um carneiro. A seleção desses dois animais naquela visão profética não foi coincidência e não foi à toa. No capítulo 8, conforme nós já lemos, do verso 9 até o verso 12, o santuário de Deus está sendo atacado e, na verdade, o santuário, todo ele, aponta para Jesus. Como nós já estudamos, no santuário da terra, o sacerdote representa Jesus, o sumo sacerdote representava Jesus, o altar de sacrifícios apontava para o sacrifício de Jesus em nosso lugar, a bacia com a água da purificação representava o Jesus, que é a água da vida, também o batismo no Espírito Santo. Enfim, conforme eu já descrevi nos episódios anteriores, toda a estrutura do santuário apontava para Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Aquela instituição religiosa representada pelo chifre pequeno, ela está atacando o santuário. Como? Tentando roubar o lugar do santuário, ou seja, o lugar de Jesus na vida dos cristãos, na vida dos seus filhos. Como que se tenta roubar o lugar de Jesus? Oferecendo um perdão de pecados que não é via Jesus. É tentando ocupar o lugar de Cristo na interpretação das Escrituras e mudando as Escrituras, conforme o próprio Daniel capítulo 8 escreve. É tentando oferecer um modelo de intercessão humana no lugar da única intercessão possível entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, que é através de Cristo. Então esse ataque é feito de forma voluntária, de forma intencional. E então o anjo pergunta para o outro, isso diante da audiência de Daniel, e um pergunta para o outro: até quando esta visão do sacrifício diário, uma referência ao que acontecia no santuário todos os dias, de manhã e à tarde, até quando essa visão vai durar? Até quando? E então lá no verso 14, o anjo responde: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós compreendemos no último episódio que o ponto de partida para se calcular esses 2.300 anos é a saída do decreto para reedificar e restaurar Jerusalém. Uma cidade só era reedificada e restaurada completamente quando ela tinha independência governamental, quando ela tinha independência religiosa e quando ela tinha segurança, isso representado na construção dos seus muros. Foi no decreto de Artaxerxes, um rei persa, no ano 457 a.C., que esse decreto foi promulgado, autorizando o retorno do povo,
autorizando que o povo tivesse um governador, naquele caso Esdras, e autorizando o povo a reconstruir suas muralhas e a retomar também a sua adoração, com ênfase no santuário que estava em Jerusalém. 457, portanto, é a data que tomamos como ponto de partida para a contagem dos 490 anos que foram cortados do período maior de 2.300 anos. Então nós chegamos à conclusão, conforme aparece para você, e novamente para você se recordar, que 457 menos as 69 semanas, que dão 483 anos, você chega ao ano 27. Lembrando que 457 é antes de Cristo, e aí veio 456, 55, 54, até naquele que seria o ano 0, depois reinicia a contagem, 1, 2, até o ano 27. A profecia de Daniel, capítulo 9, a explicação que o anjo está dando, diz que após as 69 semanas, ou 483 anos, o ungido, o príncipe seria ungido, Jesus seria batizado, e de fato Jesus foi batizado no ano 27. A profecia diz para 70, já foram 69, então falta uma. O anjo explica que ele faria uma firme aliança durante uma semana, ou seja, 7 anos, justamente os 7 anos restantes para os 490. No meio dessa semana, ele faria cessar o sacrifício. Como Jesus fez cessar o sacrifício? A Bíblia diz que quando Jesus foi morto, o véu se rasgou de alto a baixo. Todo aquele sistema cerimonial exemplificado e simbolizado no santuário perdia agora o seu valor, porque o verdadeiro Cordeiro estava depondo a sua vida. E então, Jesus foi batizado no ano 27, e na metade dessa última semana, ou seja, 3 anos e meio para frente, chegando ao ano 30 e meio, meados do ano 30, Jesus foi morto. Ele foi morto aos 33 anos. E então fica faltando 3 anos e meio. Jesus ressuscita, vai ao céu, e 3 anos e meio ainda de graça para o povo de Israel, para que esse povo pudesse cumprir o plano e o propósito de Deus para ele. Contudo, isso não acontece. E depois do discurso apelativo de um diácono chamado Estevão, no capítulo 7 de Atos, no ano 34, o povo apedreja Estevão, rejeitando, demonstrando a sua rejeição de Cristo como Salvador. E este ano 34 figura, então, como o fim dos 490 anos, das 70 semanas, quando Estevão é apedrejado, e o povo demonstra, então, quando está apedrejando Estevão, está demonstrando também a rejeição do plano que Deus apresentou através de Jesus, o Messias. Bom, nós estamos falando do ano 34. Já se passaram 490 anos que terminam no ano 34. Se você deduz 490 do período maior de 2.300, sobra 1.810. Se nós já estamos no ano 34, que é o fim dos 490, soma-se então 1.810 e nós vamos chegar a 1.844. 1.844 são 177 anos atrás, aqui bem próximo a nós. Provavelmente seu bisavô, seu tata, estivesse vivo nessa ocasião, talvez eles estejam ali dos anos 1800, 1830, não é? Nossos avós são dos anos 1900, 1920, então por ali, nossa geração nossos antepassados estavam bem próximos aqui. Estamos falando do ano de 1844. Deixe-me só retomar com você que no fim das 69 semanas, um evento marcaria o fim das 69 semanas, que foi o batismo de Jesus. 3 anos e meio à frente, um outro evento marcaria a metade daquela última semana, que seria a morte de Jesus. Outros 3 anos e meio à frente, fechando essa última semana, mais um evento, o apedrejamento de Estevão e a rejeição de Israel como nação. Outro evento na terra. No fim, portanto, dos 2.300 anos, alguma coisa deveria estar acontecendo no céu e ao mesmo tempo está acontecendo na terra. Uma vez que o olhar tanto de Daniel quanto do estudante da Bíblia estava voltado para os eventos do santuário. E sabe por que Daniel teve a visão de um bode e de um carneiro? Porque o anjo, e não só o anjo, mas o Espírito Santo desejava voltar nossa vista para Levítico
capítulo 16. Eu quero que você abra aí para você compreender o que acontecia no dia da expiação. O dia da expiação se deu ao fim dos 2.300 anos. Se está acontecendo algo no céu no fim dos 2.300 anos, o que acontecia como paralelo no santuário da terra no dia da expiação? Veja comigo aqui, ó. Levítico capítulo 16, eu lerei a partir do verso 5 para fazer um contexto melhor. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, ou seja, à porta do tabernáculo, do santuário. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode que cair a sorte para emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Agora venha comigo ao verso 19. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado, verso 20, de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar aquele bode que ficou vivo, o que é chamado de bode emissário. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Bom, no dia da expiação, segundo o que nós lemos, Arão, o sumo sacerdote, ele escolheria um carneiro para fazer oferta como holocausto ao Senhor, oferta pelo pecado, e 2 bodes. Um seria sacrificado em oferta a Deus e o outro não seria sacrificado. Ele seria levado ao deserto e lá morreria à míngua, abandonado. Mas antes de ser levado ao deserto, havia um ritual cerimonial que transferia simbolicamente todos os pecados que estavam registrados no santuário para a cabeça desse bode, como se ele fosse o culpado de todos aqueles pecados. Então veja comigo, acompanhe conforme vai aparecer para você aí. Todos os dias, o sacerdote, pela manhã e ao pôr do sol, entrava no santuário, no lugar santo, primeiro compartimento coberto, onde estava a mesa com os pães da proposição, onde estava o candelabro e o incensário. Ele tomava daquele sacrifício que era feito de manhã e à tarde e aspergia na cortina. Esse sacrifício era feito em função do povo, para o perdão dos pecados da nação. O indivíduo que havia cometido pecado e se arrependido, ele mesmo levaria o seu sacrifício e também faria o mesmo simbolismo. Confessava o seu pecado na cabeça daquele cordeirinho inocente, e o sangue inocente do cordeiro, que representava Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, serviria para remissão do pecado deste pecador, e no caso da nação inteira. Mas o sangue dele, daquele cordeirinho, era aspergido na cortina e ficava lá um ano inteiro, todos os dias sendo aspergido sangue sobre sangue, um pouquinho de cada dia. Ou seja, o símbolo do pecado estava lá registrado na cortina. No dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote fazia esse ritual chamado ritual da expiação, que nós lemos agora. E então, ele fazia um novo sacrifício, um novilho por si, purificava assim a sua casa, depois fazia um sacrifício para o Senhor, e depois pegava o bode, que era chamado de bode Azazel ou bode emissário, e simbolicamente transferia a purificação do santuário, portanto, era a transferência daqueles pecados registrados na cortina do lugar santo durante o ano inteiro para a cabeça do bode emissário,
como se ele fosse o culpado por todos aqueles pecados, já perdoados. A partir daí, o sumo sacerdote faria também um sacrifício para entrar então no lugar santíssimo. O que Daniel está vendo é exatamente a cena de Levítico 16, o dia da expiação, que aconteceria na profecia ao fim dos 2.300 anos. Por isso que aqui aparece um carneiro e um bode representando o rei da Grécia e da Medopérsia. Essa visão profética está remetendo a percepção do leitor da Bíblia para o santuário celestial. Não à toa é o santuário celestial que está sendo atacado por aquela instituição representada no chifre pequeno. Não à toa é no santuário celestial que Jesus está intercedendo por mim e por você. Jesus veio e morreu como um cordeiro, como se estivesse sendo sacrificado no pátio, em cima do altar de sacrifícios. Quando ele subiu ao céu, ele ministrou no lugar santo como se fosse um sacerdote. E ele ministrou no lugar santo. Mas em 1844, no fim dos 2.300 anos, ele precisava fazer expiação. E então, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Última fase do ministério intercessor do sumo sacerdote, neste caso de Jesus Cristo. Na terra, alguma coisa deveria estar acontecendo também. E na terra, um movimento estava surgindo de pessoas que até os anos 1800, na verdade, para ser mais preciso, até 1798, não tinham a Bíblia, porque aquela instituição representada pelo chifre pequeno havia tirado a Bíblia da vida das pessoas, dizendo que apenas a igreja e o seu líder, o Papa, eram capazes de interpretar corretamente a Bíblia. Esse foi aquele chamado período de Santa Inquisição, em que as pessoas que preferiam obedecer à Bíblia à tradição eram perseguidas, juradas de morte, condenadas à morte e assim sucessivamente. Em 1798, Napoleão Bonaparte invade o Vaticano, prende o Papa Pio VI e tira esse poder de executar leis dos papas. Então nós estamos em 1798 para 1800, nós estamos entrando num novo século em que as pessoas agora têm acesso à Bíblia novamente. E elas começam a estudar a Bíblia. E um homem chamado Guilherme Miller, ele começa a estudar a Bíblia, na verdade, em 1817. Ele começa em Gênesis. E ele lê o capítulo 1, versículo 1 e não passa ao versículo 2 até que tenha compreendido o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3 e assim sucessivamente. Quando chega o ano de 1839, ele está justamente, ou seja, 22 anos depois, ele está justamente em Daniel 8,14. E ele compreende a profecia de Daniel 8,14 e percebe que ela terminaria em 1844 e então começa um grande movimento anunciando que Jesus voltaria nesta época, nesta data de 1844. Contudo, Guilherme Miller errou por marcar uma data para a volta de Jesus. O evento estava errado, mas a data estava certa. Na Terra estava surgindo, então, um movimento que faria com que as verdades que haviam sido lançadas por terra por aquele chifre pequeno, ou seja, aquela instituição religiosa que havia abandonado a palavra de Deus e perseguido a quem desejava conhecer a Bíblia, esse movimento restauraria essas verdades. E então Jesus poderia disseminar para o mundo as verdades há muito tempo esquecidas de sua palavra. A profecia do capítulo 8 e do capítulo 9 apontam para o santuário celestial, onde Jesus está intercedendo por mim e por você. Mas Jesus não quer que você seja apenas mais um evangélico, mais um protestante, mais um cristão. Jesus está chamando você para lutar no exército dele, para defender as verdades que ele deseja apresentar ao mundo. Em 1844, Jesus estava passando para o lugar santíssimo, última fase de seu ministério intercessor. À nossa frente não existe outra fase. O próximo evento será a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E desta vez, ele não virá como criança, não virá para ser perseguido e não virá para ser morto.
Ele virá como Senhor e Ele trará a recompensa da vida eterna para todo aquele que nele crê. Jesus convida você, Ele chama você a lutar neste exército, a ser fiel a Ele, a compreender bem a palavra e a anunciar a palavra para outras pessoas que estão ao seu redor. Ele chama você como filho, para fazer de você herdeiro do lar celestial. Eu tenho a mais plena convicção de que o Espírito Santo está falando e tem falado ao seu coração, que Ele te dê coragem, que Ele se revele a você de maneira mais clara todos os dias. Se você desejar, mande-nos uma mensagem, faça conosco um contato, diga como Deus falou ao seu coração e decida-se ao lado de Jesus Cristo. Decida defender essa verdade, que por profecia, por cálculo, por uma complexidade, mas com uma possibilidade de compreensão, chega até você e chama você a fazer parte daqueles que estão sendo salvos para o reino do Deus do Universo. Muito em breve, o Cristo que hoje intercede dirá: está feito, está consumado. E então, aqueles que creram, creram. Quem não creu, está na condição de perdido. E então Ele virá para olhar nos seus olhos, para chamar os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, os seus familiares, todo aquele que creu, para dizer assim: filho, era verdade o que eu estava te anunciando, você creu e você tem direito à vida eterna. Será um convite fantástico. Eu estou aguardando esse convite. Há mais de 20 anos, a palavra de Deus impactou meu coração e mudou minhas perspectivas. E eu estou aguardando esse Cristo. Eu quero que você o aguarde também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflitos, não peço apenas proteção, não peço apenas paz ao coração aflito. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos teus braços, pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mais eu percebo
ti.